Pô, Malafaia, você tá meio empreendado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto. Quem foi negociar perdeu tempo, ok? Presidente Aboa, dá parabéns ao Flávio. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Tudo a carta do Trump é para você. Se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. Deus está contigo, compadre. Um abraço. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje, com Vitor Boiadian, é... O conteúdo do celular que levou ao indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro e colocou Silas Malafaia como alvo da PF. Minha conversa é com César Tralli, apresentador da Globo e da Globo News. Quinta-feira, 21 de agosto. Primeiro de tudo, obrigado por sair agora do programa, edição das 18 na Globo News. Obrigado por ter esse tempo para a nossa audiência. A gente começa a nossa conversa no início da noite de quarta-feira, então um pouquinho tempo depois de Eduardo e Jair Bolsonaro serem indiciados pela Polícia Federal. Vamos começar esclarecendo que ação é essa e onde que está o começo do fio dessa investigação. Vitor, obrigado aqui pelo convite. Essa investigação, ela começa em maio, a pedido da PGR. O Paulo Gonet se manifesta para a Polícia Federal e diz, olha, nós aqui na PGR estamos vendo elementos de que o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, filho do ex-presidente Bolsonaro, está fazendo movimentações no sentido de pressionar a justiça brasileira, de intimidar o Supremo Tribunal Federal, de forçar o governo norte-americano ou estimular o governo norte-americano a entrar nessa pressão toda em cima do STF, por conta, obviamente, do processo criminal que implica o ex-presidente da República na tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, por coação no curso do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. O relatório da Polícia Federal reúne os indícios colhidos pelos investigadores, como mensagens e áudios do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo os investigadores, mostram um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado, voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo, Câmara e Senado, de modo a tentar subjugar os respectivos chefes de poderes aos anseios do grupo criminoso, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida. As conversas estavam nos celulares de Bolsonaro apreendidos pela PF. Então, a partir dessa manifestação da PGR, a Polícia Federal abre um inquérito, ou seja, lá em maio, e começa, portanto, a investigar o Eduardo Bolsonaro, o deputado que está morando nos Estados Unidos, e também o pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Entra na investigação também, ao longo dela, o Paulo Figueiredo, que atua juntamente com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo ali intervenções junto ao governo norte-americano, e entra na investigação mais ao fim agora o pastor Silas Malafaia. Então esse inquérito ele foca muito na atuação do Eduardo Bolsonaro fora do país e também nessa ponte, nessa interlocução que ele faz com o pai aqui no Brasil. Então são indícios de coação, porque tem um processo criminal no STF, ataque à soberania brasileira, intimidação em cima do Supremo Tribunal Federal, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, enfim, são uma série aí de imputações investigadas pela PF relacionadas aí principalmente ao filho do ex-presidente e ao próprio ex-presidente da República. E aí a gente tem alguns fatos marcantes ao longo desse inquérito. Primeiro, o dia 18 de julho, quando as primeiras cautelares sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e, naquela ocasião, a apreensão de aparelho de celular. No inquérito, a gente lê que o ex-presidente, ele habilita um novo aparelho de celular que vem a ser apreendido depois, no dia 4 de agosto, quando há aquelas medidas adicionais e cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.
Conta pra gente o que a polícia encontrou nesse aparelho de celular apreendido com o ex-presidente no dia 4 de agosto. Então, nessa investigação que apura exatamente tentativa de coação, ataque à soberania brasileira, intimidação do Supremo, atingindo diretamente a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal faz a apreensão de material eletrônico, apreende alguns documentos na casa do ex-presidente, apreende o telefone celular dele, naquela ocasião também Pendrive, né? Pendrive, tem a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Exatamente 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pelo sinal da tornozeleira eletrônica. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação. E aí, a partir da apreensão do celular, a Polícia Federal, com um equipamento muito sofisticado, um software, consegue buscar até mesmo arquivos apagados nas trocas de mensagem de WhatsApp e até mesmo de áudios do ex-presidente da República com o filho, com o Silas Malafaia, com outros interlocutores. Esse relatório, ele revela uma série de mensagens que mostram, por exemplo, Eduardo Bolsonaro enfrentando Tarcísio de Freitas ou atacando Tarcísio de Freitas. Temos também ataques de Eduardo Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro. E esse material é usado como prova desses indícios de crime, ou seja, a Polícia Federal junta tudo isso neste inquérito que acaba de ser concluído e a Polícia Federal indicia o ex-presidente e o filho por esses crimes e remete tudo isso agora para o STF. Além de permitir também as apreensões, as buscas com o pastor Silas Malafaia na chegada agora da viagem que ele fazia ao exterior, né, Trelli? Então, porque o Silas Malafaia, nós sabemos que historicamente ele é um grande defensor do ex-presidente da República, do legado do ex-presidente da República, na visão do Silas Malafaia. É um pastor que é muito vocal, né? Ele é muito contundente nas suas colocações, ele diz que o STF persegue o ex-presidente, ele diz que o ex-presidente vai ser condenado injustamente, que tudo isso é uma trama, uma armação por parte do Supremo para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes promove a maior perseguição política realizada por um ministro do STF na nossa história. Então, eu tenho que fazer um desafio aos 11 ministros do STF, que eles venham a público e digam, diante da opinião pública e da imprensa, que eles estão apoiando Alexandre de Moraes. O resto é blá, 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 blá. Tá chegando a hora da justiça se manifestar contra esse ditador. E aí, nesses ataques, nessas colocações mais contundentes do Silas Malafaia, ele diretamente afronta o ministro Alexandre de Moraes. Então, na visão dos investigadores, o Silas Malafaia faz parte dessa trama para tentar coagir o Supremo, para tentar obstruir o processo criminal da trama golpista e, de certa forma, fazer toda essa pressão também que vem dos Estados Unidos para cima do governo brasileiro, especialmente do STF. Vambora! A faca e o queijo está contigo, Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Então, o Silas Malafaia passa a ser investigado nesse inquérito. Ele não foi indiciado agora pela Polícia Federal, pode vir a ser, porque o celular dele foi apreendido e a partir da apreensão do celular dele, enfim, a Polícia Federal pode extrair aí elementos de indícios que na visão dos investigadores, podem levar ao indiciamento do Silas Malafaia. No momento, ele não foi indiciado por esses crimes, porém, ele foi, obviamente, aí obrigado a prestar depoimento para a PF. Então, ele estava voltando de um voo de Lisboa
e a informação que eu tenho de bastidor é que uma equipe da Polícia Federal já esperava no Finger, no local onde o avião ia desembarcar os passageiros, e quando abriu a porta do avião, a equipe da Polícia Federal já estava esperando ali pelo Silas Malafaia. A PF também apreendeu agora à noite o passaporte e o celular do pastor Silas Malafaia. Ele é suspeito de liderar uma ação para coagir ministros do STF a suspender a ação penal contra Jair Bolsonaro. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! Apreender meu passaporte, apreender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, que eu não tenho medo de nada. Conversa com Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido. Converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Que país é esse? Que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado. Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. É uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar. Vai ter que me prender para me calar. Perguntei até a alguns investigadores como é que ele reagiu no momento e tal. Disse que ele foi tranquilo, que ele não esboçou nenhum tipo de reação raivosa ou tentou, enfim, de certa forma confrontar os policiais que estavam ali no Aeroporto Internacional do Galeão. E a partir daí a Polícia Federal, a equipe que foi designada para fazer essa abordagem no Galeão, ao Silas Malafaia, mostrou para ele, olha, tem aqui uma ordem de busca e apreensão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Nessa busca e apreensão, eu tenho que apreender o seu celular, tenho que aprender o que tem com você e você vai prestar agora um depoimento. Então levaram o Silas Malafaia para uma sala da própria Polícia Federal no Aeroporto do Galeão para fazer uma tomada de depoimento em relação a essas acusações que pesam contra ele no curso dessa investigação de coação, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, pressão sobre o STF e tudo mais. Então a gente vai ter que observar agora daqui para frente como é que vai ficar a situação do pastor Silas Malafaia e até como é que ele vai reagir a tudo isso, porque ele sempre teve uma postura de confrontar tudo isso, né? Ele sempre confrontou essas questões todas e a gente vai ter que ver agora de que forma que ele vai reagir a tudo isso também. Inclusive foi sempre muito vocal naquele período, né, em que Bolsonaro já estava com medidas cautelares impostas a ele e houve manifestações em favor do ex-presidente em vários pontos do país. Malafaia esteve presente em um deles, né? Mas eu vou dizer, vai chegar a hora desse ditador, ele tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pelo bem do Estado Democrático Brasileiro. Vai chegar a hora dele pelas vias legais, por pressão do povo, por pressões internacionais e pela justiça de Deus. É um absurdo de pura perseguição que esse cara fez agora com o Bolsonaro. Nós vamos dar uma resposta a esse ditador desgraçado. Você sabia que Bolsonaro só pode sair da casa dele de segunda a sexta, de 6 da manhã às 7 da noite, centenas de brasileiros na cadeia, idosos, trabalhadores, mães de família, centenas de brasileiros exilados, porque não podem falar aqui. Agora também é importante destacar que a polícia, com a posse do celular de Malafaia, vai poder ter a outra ponta das conversas, né, que estão sendo encontradas, né? Mas independentemente do celular do Malafaia, Vitor, a Polícia Federal, quando ela consegue recuperar muitos arquivos do celular apreendido do ex-presidente Bolsonaro, o celular apreendido mais recentemente, porque ao longo das investigações da PF que pesam aí contra o ex-presidente da República, vários aparelhos dele já foram apreendidos. Nesta apreensão mais recente, que tem muito a ver também com essa investigação, o ex-presidente da República ele tem o hábito de mandar áudio, de mandar textos e tal, e apagar tudo na sequência numa tentativa de não deixar rastro. Porém, a PF tem mecanismos para recuperar até mesmo mensagens apagadas. Então, ao recuperar mensagens apagadas e áudios apagados,
a Polícia Federal faz constar nesse relatório final, que tem 170 páginas, relatório que foi para o STF, faz constar exatamente várias conversas entre o ex-presidente e o Silas Malafaia, conversas sobre as quais, na visão dos investigadores, há, portanto, aí uma espécie de jogo jogado, de conluio entre as partes, no sentido de, olha, as coações têm que continuar, os ataques ao Supremo têm que continuar, nós não podemos parar com relação à divulgação daquilo que, no nosso entendimento, tem a ver com perseguição, com falta, portanto, aí de uma justiça correta por parte do Supremo Tribunal Federal. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete. E nós não podemos perder isso, pô. Então são áudios e textos que mostram uma articulação muito grande entre o Silas Malafaia e o ex-presidente da República neste sentido, de acordo com a investigação. E o mesmo também é descoberto na extração desse material do celular do ex-presidente, conversas dele com o filho Eduardo Bolsonaro e até conteúdos surpreendentes e curiosos, em que o filho Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, orienta o pai a reagir aqui no Brasil às pressões que vêm dos Estados Unidos e chega a dizer, olha, se o senhor não reagir, se não houver uma postura mais firme, contundente do senhor, pode ser até que aqui o 01 é o Donald Trump, vire as costas para o Brasil, vire essa página e vá focar em outras questões, ou seja, pode ser que nós até sejamos abandonados. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro enviou mensagens ao pai evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais. Na mensagem recuperada pela PF, Eduardo afirmou: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Então ele deixa entender, na visão dos investigadores, o Eduardo Bolsonaro, que se não houver contrapartida no Brasil, do pai, enfim, dos seus principais auxiliares e tal, no sentido de, olha, nós temos que dar voz e apoiar o ex-presidente Bolsonaro nessas questões, tudo isso pode até nos prejudicar depois, ou a gente pode não ter a força necessária que nós estamos querendo ter. Em 10 de julho, Eduardo enviou outra mensagem para o seu pai. Segundo a PF, o deputado estava advertindo Jair Bolsonaro da necessidade de publicar em uma rede social um agradecimento ao presidente Donald Trump pelas medidas aplicadas contra o Brasil. A mensagem diz o seguinte: opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você, segundo a PF, uma referência a Trump. Então, na visão dos investigadores, Vitor, fica muito claro para essa equipe da Polícia Federal que conduziu o inquérito que lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, de fato, segundo a investigação, operava muito fortemente nessa questão de pressionar o governo norte-americano a pressionar o Supremo Tribunal Federal e vir até com sanções em cima do STF. E, curiosamente, e coincidências a gente sabe que praticamente não existem nessas questões, ao longo do inquérito e por conta dessa pressão toda que vem de fora, a gente tem aí suspensão de visto do ministro Alexandre de Moraes para os Estados Unidos, de outros ministros também, a lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, o tarifaço do Donald Trump. Quer dizer, tudo isso acontecia em meio a essa escalada de tensão, né? Esse período em que se escalava a tensão abertamente entre o governo dos Estados Unidos e agentes públicos aqui no Brasil estava
estavam essas conversas acontecendo, o que mostra, aparentemente, que, diferentemente do que eles diziam, a justiça, podem estar desrespeitando as medidas cautelares que estavam impostas naquele momento ao ex-presidente. Você veja, esse inquérito ele começa no início de maio. 2 meses depois, comecinho de julho, 9 de julho, vem a carta-bomba do Trump em cima do Brasil, com o tarifaço de 50% para as nossas exportações. E na carta-bomba, porque foi assim que ela foi recebida pelo governo, no Palácio do Planalto e até mesmo no STF, o presidente Donald Trump ele faz menção aos ataques sofridos pelo ex-presidente Bolsonaro, ou seja, o processo criminal em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado, ou seja, o presidente Donald Trump diz que o ex-presidente está sendo injustiçado e faz também menção às próprias Big Techs, as grandes plataformas de redes sociais, por conta exatamente de uma tentativa de regular o conteúdo e combater desinformação. Então você veja que tudo tem a ver com uma grande articulação na visão da Polícia Federal, no sentido de tentar fazer frente ao processo criminal que envolve o ex-presidente da República, cujo desfecho nós iremos ver agora no começo de setembro. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com César Tralli. E agora tem um outro documento que foi encontrado nesse celular do ex-presidente, que é importante a gente destacar também. A Polícia Federal diz que Bolsonaro tinha uma minuta em que poderia vir a pedir um asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei. Segundo o relatório, qual que é a origem desse documento, Tralli? O que os investigadores sabem? Esse documento foi encontrado no celular. Eles conseguiram recuperar, estava apagado. E esse documento, ele não tem data e não tem ano, então assim, ele está em aberto. Onde no documento a Polícia Federal diz claramente aqui, minuta de solicitação de asilo político por Jair Bolsonaro ao governo argentino. Durante a análise do material apreendido, foi identificado um arquivo de texto em formato TAL, com a última atualização em 12 de fevereiro de 24, cujo conteúdo revela que Jair Bolsonaro praticou atos para obter asilo político na Argentina. Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação, planejou atos de fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal. Então, na visão da investigação, é como se o ex-presidente da República estivesse a qualquer momento pronto para entrar com um pedido de asilo. Uma carta na manga. Uma carta na manga ali para o presidente Javier Milei. E é um documento que faz exatamente isso, um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, que é um presidente de direita, ele tem alinhamento com o ex-presidente Bolsonaro, enfim, seria um país, na visão dos investigadores, que facilmente daria guarida ao ex-presidente da República se ele fugisse do Brasil. E no inquérito, nesse relatório final, a Polícia Federal usa esse pedido de asilo que não está formalizado, não está assinado, é um esboço de pedido de asilo, é um documento pronto para ser preenchido e assinado. Usa essa carta na manga como mais um indício de que o ex-presidente da República estaria articulando uma fuga do Brasil, ou seja, na iminência de uma possível condenação pelo STF, o ex-presidente, se tivesse oportunidade, conseguiria escapar para a Argentina. A gente viu que depois, ao longo da investigação, foram ocorrendo outros fatos envolvendo o ex-presidente, como descumprimento de medida cautelar e tal, em que ele passa a usar tornozeleira eletrônica e ainda numa situação mais grave passa a cumprir prisão domiciliar, com restrição absoluta de circulação. Então, esse documento ele não tem data, mas ele estava nesse celular apreendido do ex-presidente da República. Muito bem, então agora, olhando para frente, a gente, como você mencionou, dia 2 de setembro, começo do mês que vem, começa de fato o julgamento do núcleo crucial da chamada trama golpista lá pelo Supremo Tribunal Federal. Mas enquanto isso surge esse novo inquérito
que a gente pode esperar nos próximos passos dessa investigação, desse inquérito que agora chega a indiciar o ex-presidente, o deputado federal e também o pastor Silas Malafaia? Talvez seja importante a gente destacar que esse inquérito ele não vai entrar no processo criminal da trama golpista. É um documento à parte, digamos assim, é uma investigação à parte, é um procedimento completamente fora do processo criminal da trama golpista. Muito embora eles se conectem, mas do ponto de vista formal, esse inquérito agora, a partir do momento que ele foi relatado com esses indiciamentos e encaminhado para o STF manda para a PGR pedindo para que o Paulo Gonet se manifeste sobre oferecimento ou não de denúncia em relação aos indiciados. O meu convencimento e entendimento é de que vai haver oferecimento de denúncia por todas as provas ou indícios de provas que a Polícia Federal coloca nesse relatório de 170 páginas. Exatamente por conta da extração de material eletrônico, enfim, de conversas, de áudios. Tem muito áudio mesmo. Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Malafaia, eu estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar, o que eu faço? E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. De conversas do ex-presidente com o filho, de conversas do ex-presidente com o Silas Malafaia, com outras pessoas e tal. Então tudo isso agora a PGR vai analisar, vai se manifestar. O meu entendimento é de que vai haver um oferecimento de denúncia e muito provavelmente a aceitação dessa denúncia. Então, no futuro, que não deve demorar, um futuro em breve, deve ser aberto um novo processo criminal envolvendo o ex-presidente da República e agora também o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Tem circulado aí uns áudios, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte, pastor Silas Malafaia, tamo junto. E esse processo vai correr totalmente em paralelo, fora do escopo desse processo penal da trama golpista. É claro que tudo isso, né, esse inquérito que a gente está tendo acesso agora e que vem com esses indiciamentos, tem um peso no desfecho do processo criminal da trama golpista, quer dizer, tem um peso. Então, nas análises da primeira turma do STF, eles têm que se concentrar, obviamente, em cima das provas que fazem parte do processo criminal, ou seja, as acusações, as alegações de defesa, e tem que formar um veredito em cima daquele material todo, que é muito robusto também. Mas é claro que não tem como você desconectar uma coisa da outra. Então, nós vamos ter que observar agora como é que vai ser o desfecho desse processo criminal no STF. Uma sentença deve sair, portanto, pela previsão até a metade do mês de setembro, e tudo leva a crer, até pelo entendimento das pessoas mais próximas do ex-presidente, do filho, do Silas Malafaia, do próprio ex-presidente, que vai haver condenação. O que a gente vai ter que saber é que tipo de condenação. É condenação à prisão domiciliar, então ele já vai continuar em prisão domiciliar? É condenação a uma pena de prisão em regime fechado? Vai para algum outro lugar cumprir isso? Quanto tempo de condenação? Todos os réus vão ser condenados, né? Os 7 que envolvem aí esse núcleo crucial, mais o ex-presidente da República. Então, é algo que a gente vai ter que observar, mas que caminha, obviamente, por uma sentença em breve. A gente está falando aí de 2, 3 semanas no máximo, com uma possível condenação dos principais réus nessa questão da trama golpista. E vai ser muito importante também a gente observar o que vai vir mais de pressão internacional, quer dizer, porque segundo o próprio relatório da Polícia Federal, tudo que os Estados Unidos têm feito em cima do Brasil
do Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF, tem a ver exatamente com o processo criminal da trama golpista que está chegando no seu desfecho, no seu veredito, enfim, numa sentença. Então, tudo tem a ver com isso, com no entendimento dos investigadores, uma retaliação a essas questões todas para tentar evitar que o ex-presidente seja punido. Uhum. E agora, se você puder também compartilhar a sua opinião, ou o que você tem ouvido dos repórteres, que você acabou de sair do jornal, das implicações políticas também disso, né? A gente tem o deputado federal Eduardo Bolsonaro, já não mais licenciado, com suas faltas contando, o que pode implicar na extinção do seu mandato. O ex-presidente numa prisão domiciliar, dizendo que são medidas excessivas contra ele. E agora, elementos que justificam as razões pelas quais a justiça decidiu por essas medidas. O que você vê aí no aspecto político sobre essas figuras que agora passam a um novo indiciamento? Olha, por tudo que a gente tem observado e conversado com fontes, com colegas em Brasília, fontes até mesmo do Supremo, dentro da própria Polícia Federal, na PGR, o entendimento é de que essa temperatura não vai baixar. Muito pelo contrário, há uma queda de braço aí que é meio vamos pro tudo ou nada. O que se espera é ainda mais pressão por parte do governo norte-americano, até mesmo com a possibilidade da lei Magnitsky implicando outros ministros do Supremo. Há também uma possibilidade aí de novas cassações de visto para entrar nos Estados Unidos, envolvendo até mesmo parlamentares, integrantes da cúpula do Congresso Nacional. Então, há um ambiente de observação no sentido de que essa temperatura não vai baixar. Assim como há uma convicção por parte da Polícia Federal, do STF e da PGR de que o Eduardo Bolsonaro não pisa mais no Brasil tão cedo. Quer dizer, ele foi para fora, foi morar fora, se licenciou com esse objetivo de lutar até o último minuto para tentar salvar a pele do pai de uma condenação, da ineligibilidade e fazer uma campanha de que o pai é um perseguido político. Ele tem muito acesso à Casa Branca, as sanções que vieram de lá demonstram isso, que o Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo, eles conseguiram acesso a interlocutores auxiliares muito próximos do presidente Donald Trump e que, portanto, tudo isso que o Trump está fazendo é a resposta a essa aproximação que o Eduardo Bolsonaro fez no sentido de convencer o presidente norte-americano de que o pai dele, Jair Bolsonaro, é um perseguido político no Brasil e é um perseguido do STF. Então, o Eduardo Bolsonaro não volta mais para o Brasil tão cedo, Vitor, até porque ele já está indiciado. Se ele pisar no Brasil, ele mesmo já deu declarações de que ele tem praticamente convicção de que vai ser preso. É por isso que eu quero crer que essa situação essa fervura não vai ceder, não. É muito possível e provável, como me disse hoje um delegado da Polícia Federal que participa ativamente dessas investigações, que a gente vai ver esse caldo borbulhar ainda mais. Tralli, obrigado por ter vindo aqui logo depois do jornal, depois de um dia tão cheio, explicar tudo isso para os nossos ouvintes. Venha sempre ao assunto. Obrigado, o prazer foi todo meu, Vitor. Um abraço. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelão. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo assunto.